Os nossos convidados desta edição de Conjuntura aqui pela TV Mar, canal 525 da NET. Vamos conversar com a médica Luciana Pacheco, vai nos dar um panorama a respeito da pandemia do Covid. Outro entrevistado nosso, Gabi Ronalça, vereadora do Democratas aqui de Maceió. E também o empresário Eutímio Brandão Júnior, que é o presidente da Abrazel de Alagoas. A gente conversa com ele daqui a pouco. Que te move? Ah, dona Margarida, que saudade. Bom era o tempo que a gente ficava junto, né? A gente conversava e a senhora sempre me trazia uma surpresa. Era bolo de cenoura, bolo de nozes, dona Margarida, bolo amanteigado com cobertura de chocolate. Lembra dessa época, dona Margarida? Não se preocupe, não. Eu te mando as receitas, viu? Sabe por que nossos médicos e dentistas conhecem seus pacientes tão bem? Porque saúde aproxima. Apvida. Saúde pra valer. Todos os dias, junto de cada criança, nasce uma nova Alagoas. A Alagoas do futuro, das oportunidades para todos. A Alagoas do CRIA, Criança Alagoana. Um projeto grandioso e inovador do governo do estado que já virou lei e que nasceu para que cada criança possa sonhar com uma vida mais justa. O CRIA surgiu para cuidar da primeira infância. É pelas nossas crianças que o governo investe em políticas públicas e no desenvolvimento do estado. O CRIA, Criança Alagoana, também tem um cartão de auxílio financeiro mensal para gestantes e crianças até 6 anos e vai beneficiar 180 mil famílias. Por isso, já é o maior programa estadual de transferência de renda do Brasil. Cuidar de nossas crianças é promover a transformação social e construir um futuro melhor para todos. CRIA, Criança Alagoana, Governo de Alagoas. Daqui a pouco, nesta edição ainda de Conjuntura, nós vamos conversar com a vereadora Gabi Ronalça, ela que é do Democratas aqui de Maceió. Outro entrevistado nosso, que já está aqui em nossos estúdios, o empresário Eutímio Brandão Júnior, presidente da Abrazel de Alagoas. Agora, nosso assunto é saúde. Vamos conversar com a médica Luciana Pacheco. Nosso assunto, Covid. Muito obrigado pela presença. Qual a sua avaliação a respeito do atual nível da pandemia aqui em Alagoas? Bom dia, Flávio. Infelizmente, é ainda muito grave, né? Nós temos muitas leitos de UTI ocupados, isso é uma preocupação. Um dos critérios que o governo utilizou para flexibilizar as atividades das pessoas é o número de leitos, né? Então, o número de leitos de ocupação de leitos de UTI e ocupação de leitos de uma maneira geral, sem ser exatamente na terapia intensiva.
E isso é preocupante porque quando você fica ali 90%, 80% e poucos, está tudo bem. Aí você flexibiliza e as pessoas entendem essa flexibilização como se a pandemia tivesse acabado, né? Então, a gente vê as pessoas usando máscara, não usando máscara de forma inadequada, abaixo do nariz, no queixo. As pessoas se aglomeram, então as pessoas vão para bares, vão para festa clandestina, assistem jogo de futebol juntos, num bar que está aberto. Então, assim, as pessoas até agora tem mais de um ano de pandemia, 1 ano e 4 meses. E parece que há eu acho que é uma falta de entendimento completo da população com relação ao que é essa possibilidade de flexibilização. Então, quando você flexibiliza, é para que alguns setores da economia voltem a funcionar de uma forma possível. Mas aí as pessoas acham que está tudo normal. Então, elas vão para o comércio sem máscara e se aglomeram. E aí volta a subir o número de casos, volta a ocupação da UTI para um nível que precisa voltar atrás. Então, é aquele abre e fecha e sem uma definição mesmo correta do que deve ser feito. Eu costumo dizer que isso é uma falta de conscientização coletiva. Isso. Raramente você vê uma pessoa consciente de cumprir esses rigores, que muitas vezes é até muito rigoroso, dessas restrições. A educação, né, é uma coisa que faz com que essa falta de conscientização seja mais eficaz. Quando a gente compara, por exemplo, países como a Europa, você tem um nível de educação, um nível cultural diferente. A pandemia pegou todo mundo de surpresa. Ninguém estava esperando que acontecesse dessa forma. E é diferente, por exemplo, dos países asiáticos. Os países asiáticos, eles já têm essa consciência, né? Então, quando a pessoa está com uma gripe, um resfriado, uma gripezinha, a pessoa não vai para a rua sem uma máscara. Então, é até comum a gente assistir jogo de vôlei, jogo de futebol, as pessoas mascaradas, porque elas estão com elas estão com alguma resfriada e não querem passar para as outras pessoas, ou elas estão com alguma dificuldade imunológica delas e usam a máscara como proteção. Então, a máscara é uma barreira de proteção. Então, os países asiáticos eles já têm essa educação cultural, essa cultura para usar máscara. A Europa não, e o Brasil também, os países ocidentais também não têm essa cultura. Mas, como o povo europeu é mais educado nesse sentido de seguir regras, a pandemia lá teve outro desenvolver do que acontece nos países, aqui no Brasil, é um povo que, de fato, a gente não gosta de seguir regras. E a gente também tem um governo que é negacionista, né? A gente não pode negar isso, o governo federal é negacionista. O que foi que aconteceu nos Estados Unidos? É um país que segue regras, segue as regras. Mas o começo da pandemia foi orientado por um governo negacionista, que era o Trump. Então, ele não acreditava que ia a mesma coisa do nosso. E aí, o que aconteceu? O maior número de casos e de óbitos nos Estados Unidos, um país com a condição que ele tem, mas foi porque as pessoas seguiam o líder, né? A mesma coisa no Brasil, a mesma coisa na Índia, porque também é um país negacionista com uma condição de saúde completamente ruim e muito pior do que a nossa. E aí a gente vê maior número de casos nos Estados Unidos, número de casos grande no Brasil, número de casos agora que estourou na Índia, né? Então, assim, a política pública de saúde tem uma responsabilidade sobre isso, eu acho. E nos países europeus, a política pública foi diferente. Foi de fechar, de lockdown, das pessoas se conscientizarem de que precisavam fazer parte desse processo. Porque não é o governo, então o governo tem que abrir leito. O governo abre o leito, as pessoas vão se infectando, ocupa aqueles leitos que foram abertos. E não é só abrir um leito, Flávia. Quando você abre um leito de UTI, você precisa de um médico, você precisa de um técnico de enfermagem, você precisa de um enfermeiro, você precisa de um fisioterapeuta. Então, é uma equipe, você precisa de respirador. É uma equipe para aquilo ali. E não se monta isso e não se faz isso de uma hora para outra. Será que não estaria faltando um pouco mais de orientação, digamos, de campanha educativa em relação a essa pandemia? A gente já tem mais de um ano, né? Pandemia, 1 ano e 4 meses.
aqui no Brasil, né, que foi o primeiro caso em fevereiro do ano passado. Muito já se tem falado, né? O jornalismo tem procurado sempre informar. Eu acho que a participação do jornalismo tem sido bem importante nesse aspecto. A mídia, de uma maneira geral. Agora, eu acho que talvez os governos mesmo precisassem fazer mais essas campanhas. Quando a gente compara, por exemplo, com a AIDS, né? A AIDS foi uma pandemia e aí teve muitas propagandas e tal. Depois isso arrefeceu. A gente não vê mais muita, você vê hoje mais falando de AIDS na televisão, não tem. Mas a doença continua acontecendo. Então, a campanha sempre é importante nesse sentido de alertar mais a população. Mas eu acho que muita gente já falou. Eu acho que como você diz, é uma falta de conscientização coletiva das pessoas não quererem compreender que elas são vítimas e elas vitimizam a família. Então, quando ela leva o caso para se contrair a doença, leva o caso para sua casa, mais pessoas vão adoecer. Então, a gente vê casos de famílias todas doentes, todas no hospital ao mesmo tempo, pai, mãe, filho, né? Às vezes um morre e o outro que está lá internado nem sabe que a pessoa morreu. E a pessoa não contrai esse vírus se não for estando próxima uma da outra. Porque quando a gente mantém um distanciamento, a gente sabe que o vírus ele é eliminado por uma gotícula. Aquela gotícula contém o vírus e as gotículas que quando a gente fala, quando a gente espirra, quando tosse e mesmo quando a gente não está doente, transmite. Então, porque a gente nem imagina que quando a gente fala ou quando a gente respira com a boca aberta, por exemplo, a gente elimina o vírus. Essa gotícula é uma gotícula pesada. Ela não ultrapassa mais do que 2 metros, 1,5 metro, 2 metros. Então, se a gente mantém um distanciamento físico, a gente não precisa, inclusive, e estiver usando máscara, a gente não precisa nem parar a máquina do governo, vamos dizer assim, de funcionar as coisas. Mas as pessoas têm que ter essa informação, né? E essa consciência. Eu não sei, Flávio, se é falta de informação ou, como você diz, é um processo mesmo coletivo de alucinação. Bom, no final de semana tivemos mais um final de semana com limitação de acesso. Limitação não, proibição de acesso às praias aqui em Alagoas. E nas redes sociais já que surgiram as comparações. Não pode ir para a praia, mas pode andar de ônibus lotado e ninguém faz nada. E aí? Isso é uma situação bem complicada, os ônibus. E aí, novamente, a gente fala, os transportes, né, públicos, de uma maneira geral, principalmente os comunitários, né? Isso é um problema muito sério, exatamente porque não houve esse trabalho de isolamento, de lockdown, porque se você faz um fechamento, esses ônibus eles vão transitar com menos gente, porque vem menos gente para o centro, por exemplo. Nos países sérios, onde a pandemia foi tratada de uma maneira correta, houve uma ajuda financeira de uma maneira geral, para restaurantes, para lojas, né, para que elas conseguissem sobreviver. Eu estava escutando agora uma colega pneumologista, que ela mora em Paris. Ela foi fazer um curso lá e ela mostrando, né, o que aconteceu agora. Paris está abrindo, mas eles fizeram, desde outubro do ano passado, a Torre Eiffel estava fechada. Então, não tinha acesso para lá. A gente vai aqui, lá no Mirante, está tudo funcionando normalmente, como os turistas lá, uma maravilha. Depois você volta para a sua cidade com o vírus e aí leva o vírus para a sua casa. Então, assim, o ônibus é um grande problema, o transporte público é um grande problema, porque as pessoas precisam ir trabalhar dessa forma e vão sem máscara. Então, eu sempre oriento quem está no transporte público, procure ficar na janela, fique sempre de máscara, denuncie quem não está de máscara, e é um outro problema, né, que as pessoas não gostam, de que alguém reclame, mas é uma coisa muito importante. E aí deveria também ter, por parte do governo, fiscalização, por parte da prefeitura, né, dos órgãos que são responsáveis por isso. A fiscalização para que as pessoas cumprissem esses decretos, cumprissem as normas de proteção. A praia aberta, a praia fechada,
ela diminui o acesso das pessoas àquele local ali, que aí você tem as pessoas que vendem, né, os ambulantes. Então, assim, você também retira essa possibilidade. E na praia no ambiente aberto, a transmissão ela é com certeza diminuída. Já tem vários estudos mostrando que ambiente fechado é onde você tem maior chance de se contaminar, até usando máscara, dependendo da atividade que você esteja exercendo naquele ambiente. Se você está num ambiente fechado, cantando, a chance de você contaminar as pessoas é maior do que se a gente está aqui conversando. Eu estou de máscara, você sem máscara. Então, a chance de contaminação é bem menor. Mas se eu estivesse cantando aqui sem máscara, essa chance aumenta muito. Isso já está comprovado em estudos, não é invenção de ninguém. A praia, você tem um acesso, o ar é livre, né? Você realmente não precisa, o risco é menor. Mas o que é que acontece? As pessoas se aglomeram na praia, ficam próximas e ficam conversando. Então, próximas. A questão é a proximidade. Se você ficar longe, sem máscara. Porque quem vai para a praia de máscara? Vai ficar com uma marca aqui, né, da máscara, e ninguém quer ficar assim. Então, é muito difícil. É a mesma coisa, restaurante, você fica tudo próximo, vai beber, vai para um restaurante, ficar um conversando com o outro. Não, vai beber, vai comer, e aí, obrigatoriamente você tira a máscara. No caso da praia, as pessoas dizem, não, é atividade física individual, caminhar, não sei o quê. Mas a questão é a seguinte, é que a pessoa vai caminhar, fazer a sua atividade física individual, mas sempre normalmente vem com outra pessoa conversando tudo e, pior ainda, normalmente sem máscara. Exatamente. Né? Aí você diz, não, estou aqui no ar livre, vou tirar a máscara um tempo, não tem problema se você estiver sozinho no ar livre, se você vai jogar, vai caminhar. Mas quando você para, você tem que estar com a sua máscara à mão. Porque quando você para conversar com alguém, você tem que colocar a máscara. Isso não é falta de educação, isso é uma prevenção. Porque até a própria pessoa, sem saber, pode estar infectada e estar transmitindo para outra pessoa. Né? E no caso do uso de máscara, existe uma lei estadual recente obrigando o uso de máscara e o distanciamento social, distanciamento entre as pessoas. Mas as pessoas não cumprem e ninguém pune. Não conheço nenhum caso de punição porque a pessoa não estava usando máscara. Exatamente. É como a lei no Brasil, né? Ela não é cumprida. E aí, assim, a gente vê líderes, né? Também fazendo isso sem usar máscara, promovendo a aglomeração. E aí fica difícil, porque você segue o líder. A tendência é você seguir o líder. E o que a gente vê no Brasil com relação às lideranças é muito difícil. Muita gente sem máscara, muita gente negando tudo isso. Então, fica difícil a população acreditar. Se ele está sem máscara, se ela está sem máscara, por que é que eu preciso usar máscara? Onde é que está essa diferença? Então, é difícil. Uma outra questão, doutora Luciana, pessoas que não aceitam tomar vacina, não tomam de jeito nenhum. Né? E isso, existem muitas pessoas que não tomam de jeito nenhum. E aquela situação de pessoas que tomaram a primeira dose e não tomam a segunda. Não querem tomar a segunda. Isso. O que dizer em relação a esses dois casos? A vacina, ela, no meu ponto de vista, ela vai ser a condição para o país voltar ao normal, porque a gente está vendo que as medidas de proteção não estão sendo cumpridas, né? Então, resta a vacinação. E os estudos com relação às vacinas, todos, exigem 2 doses para que a pessoa tenha a imunidade adequada. Então, se eu tomar uma dose só, eu não vou estar devidamente protegido da doença. E se eu tomar uma dose e eu tiver a doença, eu posso transmitir, mesmo que eu tenha tomado uma dose. Se eu tomar as 2 doses e eu tiver a doença, eu também posso transmitir. Mas eu vou, com certeza, ter a doença de uma forma mais leve. Né? Então, a minha chance de ter a doença é menor e a minha chance de ter uma forma grave da doença é muito menor. Isso, todos os estudos mostram isso. Todas as vacinas, elas dão evento adverso, né? Efeito colateral. Todas, independente de qual seja, sarampo, rubéola, todas. Nunca ninguém teve essa preocupação. Isso é que eu fico mais impressionada. Nunca ninguém teve a preocupação de chegar no local onde está se aplicando a vacina e perguntar qual é o laboratório que está produzindo essa vacina. Nunca. Por isso que eu digo que você disse que é uma falta de conhecimento coletivo e eu digo uma alucinação coletiva. Porque nunca ninguém perguntou isso.
E a gente já usou vacina da China, produzida pela China, em várias situações, contra a influenza, existe vacina contra sarampo, que são produzidas pela mesmo laboratório chinês. E nunca ninguém perguntou isso. E reação sempre tem. A gente tem, por exemplo, vacina contra sarampo, daqui é uma vacina que tem uma eficácia muito boa. Daqui a uns 5, 7 dias depois que a gente aplica, pode ter uma febrezinha, pode ter umas manchas no corpo como a do sarampo. Mas faz parte da reação. Essas vacinas, todas elas, a Coronavac, a chinesa, a que menos dá reação de todas elas, mas também a eficácia, comparando com as outras, também é menor. O que é que a gente precisa entender? Que para a gente sair de uma pandemia, a gente vai precisar do máximo da população vacinada, 70%, já está sendo provado isso aí também em estudos. E a vacina que estiver à nossa disposição é aquela que a gente vai tomar. É claro que existem aí algumas coisas. Tem umas pessoas que têm alguma contraindicação para tomar a vacina. A Coronavac não, pode aplicar em qualquer pessoa. Mas com relação à AstraZeneca, com relação à Pfizer, então uma pessoa que já teve um choque anafilático quando tomou penicilina, por exemplo, então ela não deve tomar a Pfizer. É uma pessoa que já teve trombose com uma plaquetopenia secundária a uma medicação que tenha tomado. Então, o ideal é que não tome a AstraZeneca. Então, isso também tem que ser testado. Mas as pessoas também não estão pensando nisso. Eu tenho uma varize e não vou tomar a AstraZeneca. Não é assim. E os meus colegas deviam estudar isso de uma forma bem adequada para não contraindicar a vacina por uma situação menor. A gente tem um caso de trombose para 1 milhão de doses de vacinas aplicadas. Então, o risco é muito pequeno. E aí as pessoas ficam fazendo esse medo na população, que já não gosta de levar furada, mas quando a gente faz uma campanha muito bem feita, como foi da influenza nos anos anteriores, todo mundo ia se vacinar. Agora virou esse mistério das pessoas não quererem se vacinar porque vão tomar. É um pandemônio dentro da pandemia. Exatamente. Bom, outra coisa pelas suas informações no começo da entrevista, os hospitais estão quase que em nível de saturação. Qual é o momento em que se recomenda o lockdown? Já devia ter sido recomendado, né? E aí, não tem estudo que mostre isso? Tem estudos que mostraram, por exemplo, Israel, e é claro, um país pequeno, comparando com o Brasil, mas algumas cidades que fizeram isso e que tiveram essa eficácia. Então, eles fizeram Portugal, um país bem menor maior do que Israel e também muito menor do que o nosso, mas eles fizeram de uma forma bem interessante. Portugal fez o lockdown no começo, tanto que a Espanha explodiu o número de casos, e aí está do lado, e Portugal não, ficou sem poucos casos. Quando ele começou a reabrir, exatamente porque tinham poucos casos, começaram a aparecer os casos, eles fizeram um surto no finalzinho do ano. Aí começaram a vacinar. Eles vacinaram junto com o lockdown. E aí, hoje, a gente tem pouquíssimos casos em Portugal, acho que 1% de casos no país todo, de casos novos. Então, é uma condição muito importante para que isso funcione. Isso vai acontecer no Brasil? Eu não acredito, né? Porque a gente vê aí o comerciante mesmo, tem que criar leite em vez de fazer lockdown, porque tem essas condições todas da economia no nosso país, que é bem diferente, e eu concordo. Mas se as pessoas usarem as medidas de prevenção dentro do trabalho, a chance de elas contraírem o vírus é menor. Vai precisar ter uma volta, né, um retrocesso na planilha que o governo estabeleceu. Se você não tiver, se tiver aí 95% de ocupação, eu acredito que o governo deve declarar um fechamento maior. E eu espero que as pessoas tenham juízo e sigam as medidas de prevenção, porque vai ser muito pior. Já foi, e as pessoas não entendem isso, Flávio, que se a gente não controlar a pandemia de forma mais rápida, o vírus fica criando essas variantes aí. Circulando, e aí a pandemia vai se estendendo. Em vez de a gente está controlado, vamos abrir tudo. Não, a gente não pode abrir tudo dessa forma, porque aí as pessoas vão se contaminando, contaminam outras, e a pandemia continua andando. Então, é bem difícil. Ok, nosso muito obrigado à médica Luciana Pacheco por sua entrevista aqui nesta edição de Conjuntura. Vamos agora ao intervalo. Daqui a pouco a gente volta conversando com o empresário Tímio Brandão Júnior, que é o presidente da Abrazel aqui em Alagoas. Até já.